Boa tarde, pessoal, tudo bem? Por aqui está tudo bem. Como eu havia prometido para vocês que iria contar como foi, né, a minha história, né, vindo do Ceará para cá, para São Paulo. Eu morei bastante tempo em Fortaleza, né, a capital onde a gente morava. Quando eu falo a gente, era eu e meus irmãos na época. Então, a gente trabalhava avulso, né? Quase nunca de carteira assinada. E por mais que fosse capital, né, bem desenvolvida estruturalmente, a gente não conseguia trabalho de carteira assinada. Então a gente trabalhava como babá, eu e minhas outras irmãs. E trabalhei por bastante tempo como babá. Uns 4, 6 anos, mais ou menos, ou mais. E houve um episódio, né, que me deixou muito triste em relação a isso. E eu decidi que não queria nunca mais trabalhar como babá, cuidando de filho de ninguém. Eu trabalhei em uma casa por mais ou menos uns 15 dias. 15 dias por quê? Porque simplesmente não aguentei cuidar do menino que tinha 10 anos, que os pais não colocavam limite na criança. A criança fazia de tudo quanto era errado dentro de casa e simplesmente eles não falavam nada. Quando eu fui falar para a dona da casa, né, pro pai do menino, para a mãe do menino, eles falavam, se você quiser ir embora, você pode ir, né, porque se você tá falando que não aguenta meu filho, que não suporta meu filho, pode ir embora, né. E esses 15 dias que eu trabalhei lá, gente do céu, vocês não têm noção de quanto eu fui humilhada por essa criança de 10 anos. E ainda por cima, quando eu saí dessa casa, né, a qual eu trabalhava lá, a senhora, né, que só vivia em grupos da igreja, que era membro de uma igreja, qual eu não lembro qual que era, não me cabe também mencionar aqui o nome do grupo que ela frequentava. Ela falou assim que, né, para mim tirar as coisas da mochila para ver o que eu ia levando, porque a última pessoa que trabalhou lá tinha levado coisas, objetos da casa, né? Falei, fica à vontade, pode abrir minha mochila. Isso não vai me incomodar nem um pouco, mas realmente incomodava porque passar pelo que eu passei e na hora de ir embora, ela falar aquilo, gente do céu, tem noção. Aí, né, era por volta de umas 8 horas da noite esse episódio que aconteceu. E o marido dela foi me deixar em um ponto de ônibus, não foi nem terminal de ônibus, né? E cheguei em casa por volta de umas 9h30, 10 horas da noite e falei para meus irmãos, né? Eu posso até ser prostituta, mas nunca mais na minha vida eu vou trabalhar como babá cuidando de filho de ninguém. Eu falei aquilo, gente, porque eu tava com muita raiva, muita raiva. Mas graças a Deus que Deus não permitiu que isso acontecesse na minha vida, nenhum e nem outro. Depois eu me arrependi de todo o meu coração de ter falado aquilo. E realmente nunca precisei mais cuidar de filho de ninguém e não precisei me prostituir também. Aí acontecendo isso, né? Eu resolvi que vinha pra cá, pra São Paulo. E fui morar com a minha irmã, que morava em São Paulo, que era casada. Aí chegando lá, a situação também não era fácil, né? Ela cuidava de um filho, né, do marido dela, que era com outra mulher. Aí ele decidiu que ia morar no interior. Ele morava, né, em São Paulo mesmo. E a gente foi morar em Sorocaba. Né, chegando lá também, a situação não era fácil em termos de, né, da educação da criança. Na época tinha entre 5 e 6 anos. Aí
Eu fiquei mais ou menos uns 20, 30 dias, né, lá dentro da casa da minha irmã, sem trabalhar. Mas tinha levado um pouco que dava para me mantendo, né, até arrumar um emprego. E primeiro trabalho, né, eu tinha deixado currículos em vários lugares assim que cheguei lá. E fui chamado para trabalhar em um supermercado de bairro, essas redes, né, de supermercado. Fiquei mais ou menos uns 30, 40 dias trabalhando nesse lugar. Eu não gostei, né? Eles não pagavam direito, pagavam atrasado, ficava enrolando para pagar. No primeiro mês foi assim, eu fiquei pensando, se eu continuar aqui vai ser pior. Aí fui chamado para outro supermercado, né? Eu falei que ia sair de lá, foi uma burocracia para poder me pagarem, mas pagaram mesmo assim. Aí fui trabalhar nessa rede de supermercado, né? Que era bom, mas eu ainda não estava satisfeita. Fiquei 1 mês e 15 dias mais ou menos lá. Saí, fiquei mais ou menos uns 20 dias, fui chamado para outra empresa, na qual, né, trabalhei por anos, né, na rede Habib's, em Sorocaba. Foi assim um lugar que eu fui acolhida muito bem, né, por pessoas assim extremamente, né, de responsabilidade pelo que faziam, tanto gerente quanto supervisor na época. E até hoje, muitas dessas pessoas com quem eu trabalhei eu tenho amizade, mesmo depois de ter saído de lá. Aí, na época que comecei a trabalhar lá, né, tinha conhecido uma pessoa, né, com a qual a gente estava se conhecendo ainda. Ficamos mais ou menos 1 mês, né, falando por telefone, e depois que a gente se encontrou, né, saímos umas 2 vezes para conversar. E ele falou que queria compromisso sério, que queria casar comigo, queria formar família, que tinha gostado de mim e tudo mais. Aí na época que aconteceu tudo isso, a minha irmã, com quem eu morava, decidiu voltar para São Paulo com o marido dela. E eu, que já estava trabalhando, não queria voltar mais com ela, né? Aí ele falou, pode vir, né, morar comigo, a gente, né, eu pretendo me casar com você, eu pretendo formar uma família, então você não vai ter despesa nenhuma, né, ficando comigo, né, até você se organizar. Até aí tudo bem, eu fui, né, mas sim com muito medo, né, porque eu conheci a pessoa muito recentemente. A gente praticamente não tinha muito convívio na época, né? Eu trabalhava durante o dia, ele trabalhava durante a noite, então a gente quase não se via, a não ser na folga dele ou na minha folga. E nessa época, né, que eu comecei a trabalhar lá, eu conheci, né, ele, né, a gente foi se conhecendo, tudo mais. E tudo que eu ganhei, né, durante todos esses anos que eu trabalhei lá no Habib's, né, eu investi tudo, né, com esse cara, com aquele cara, né, construímos casa, compramos carro do ano e vivemos por mais ou menos uns 10 anos, né, juntos, até descobrir que ele estava envolvido com outra pessoa, né. Depois de 5 anos que a gente morava junto, ele resolveu se casar. Eu, na época, eu já nem queria mais. Mas, né, se é pra... Ele falava, que você vai, né, ter um plano de saúde, que vai ter seguro não sei do que, não sei do que. Eu disse, tá bom, se é por isso. Desculpa. Aí, tá, e casamos. Depois de 1 ano que estávamos casados, né, eu descobri que ele estava se relacionando com alguém do trabalho dele. Aí você me pergunta, nossa, mas por que você descobriu? Como que você descobriu? Gente, a pessoa muda. A pessoa te evita. A pessoa dá desculpa pra tudo. A pessoa não te vê na frente dela. A pessoa
é fria. E foi tudo isso que ele foi comigo nessa época, naquela época. E eu pensei comigo, alguma coisa tá estranho, né? E ele me falava uns negócios assim, tão sem noção, sabe? Sobre divisão das coisas. Falava que não queria, que queria morar como se fosse andarilho, queria acampar não sei onde. Falava, se um dia fosse sair de dentro de casa, eu ficava com a casa, mas que dava parte do carro para a mãe dele. Assim, coisas totalmente sem noção o que ele falava. Aí eu falei, não, mas como assim você sair, tem uma casa, né, confortável e querer acampar, morar com andarilho? Não faz sentido. Eu ficava pensando, não, alguma coisa tá errada, né? E éramos assim, se eu comprava a porta, ele comprava a fechadura. Ele comprava o material, eu pagava o construtor. E sempre foi assim em tudo, em tudo, em tudo, em tudo que fazíamos. Tudo que fazíamos era meio a meio, meio a meio, meio a meio. Nunca teve, ele deu mais, ele fez mais, ou eu fiz mais. Não, era igual. Tudo que eu ganhei, ele tinha acesso a todos os meus ganhos, né? Ele sabia a senha do meu cartão. E eu não desconfiava de nada. Eu era de pura inocência em relação a isso com ele. E, né? E eu percebendo, não, alguma coisa tá errada, isso não tá certo, alguma coisa tá errada, eu vou procurar saber o que que é. E uma vez ele saiu para caminhar e esqueceu o telefone dele, né, no bolso dos shorts que ele usava. E eu fui lá verificar, né? Muitas mensagens, fotos, vídeos da pessoa com quem, né, ele estava se encontrando. Ele saía horas mais cedo de casa para poder ir para o trabalho, sendo que a gente tinha pouco tempo para ficar junto em casa. Ele saía bem mais cedo para poder encontrar essa menina, sendo que eles já trabalhavam juntos. Chegava mais tarde em casa, voltando do trabalho. Às vezes, quando ele chegava, eu já tinha saído para trabalhar. E assim foi. Por mais ou menos um ano, a gente viveu como se fosse intrusos dentro de casa, um com o outro. A gente não tinha relacionamento nenhum por quase 2 anos. E ele falou: você é livre, você pode ir para onde você quiser, né? A casa é minha, o carro é meu, tá tudo no meu nome. Aí eu falei, mas como assim? Né? Eu investi aqui também a metade do valor do carro, praticamente foi eu que dei. Eu tinha uma conta, né? Conta poupança que tinha um valor considerável. Ele usou esse valor para comprar o carro na época. E mesmo descobrindo tudo isso, ele negou, né? Negou que não era nada aquilo, mas como que ele poderia negar se estava tudo registrado? Só que na época eu não tinha tanto conhecimento sobre tecnologia, não sabia tirar print do aparelho, não sabia. Muitas coisas eu não sabia, porque o meu celular era bem simplesinho. Acho que na época ainda era de tecla ainda, teclado, né? Não era esses mais atuais. Daí eu falei, é isso que você quer mesmo? Né? Eu falei, eu sou livre, você é livre, mas não é porque a gente tá casado que tem que cometer erro um com o outro. Aí num belo dia eu falei, né? Engraçado que quando a gente já tinha conquistado a casa, você falou que a gente só ia ter filhos quando comprasse o carro, quando trocasse de carro. E depois que comprou o carro, você vem, né? Me vem com essa história que eu sou livre, que eu posso tomar meu rumo, que tudo é seu, que tudo tá no seu nome. Ele falou, não, eu não nasci para ser pai. Não nasci para ser pai. E se você quiser realizar seu sonho, você vai procurar outra pessoa para ser pai do seu filho. Eu já tinha sido traída, já foi uma apunhalada no coração. Ele falar isso, pôs-se apunhalada pelas costas novamente. Depois daquilo, eu não pensei mais 2 vezes em relação à decisão que eu tinha que tomar na minha vida. Eu saí sem nada de casa, sem nada.
só com as minhas roupas, com pequenos objetos, né, que eu tinha comprado sozinha. E eu fiquei pensando, né, pra onde que eu vou? Eu não tinha família próxima, né? Minha família morava todos lá no Ceará, não tinha ninguém aqui. Amigos eram aqueles amigos, assim, de trabalho, mas que não tinha muita intimidade ou aproximação de, né, ficar na casa deles. Aí foi, eu falei com uma amiga minha que na época, né, que um tempo atrás eu morava de aluguel com ela, né, antes de conhecer ele. E ela me permitiu ficar lá durante o tempo, né, que eu conseguisse, né, me estabilizar, né, até eu arrumar uma casa de aluguel para me morar. Eu fiquei mais ou menos uns 40 dias lá. E na época foi um período de entre setembro e outubro. Nesses 2 meses assim, eu trabalhei dobrado mesmo, né? Cobria férias de outras pessoas no trabalho, né? Fazia extra, vendia minha folga, trabalhava feriado. Aí, quando chegou em novembro, dezembro, né, foi os períodos assim que cai 13º, né, aí foi que eu consegui juntar tudo esses valores, né, consegui alugar uma casa de 2 cômodos, né, com lavanderia e banheiro, era um lugarzinho arrumadinho na época, e consegui comprar todas as minhas coisas de casa, né, dei um valor de entrada, dei 2.000 de entrada, 2.500, e o restante eu fui pagando durante 10 meses, né, de parcela de 200 e pouco, 280 mais ou menos. E antes de eu sair de lá, né, ele falava que eu ia passar fome, né, que eu não iria encontrar um lugar decente para me morar, ou eu ia morar numa casa ou ia passar fome. Ou se eu comesse, eu ia ficar na rua, porque eu não tinha condição de pagar um aluguel e manter uma casa. Assim ele falou quando eu saí de lá. Eu falei, tenho fé em Deus, tenho fé em Deus, que tudo que você está falando aqui, isso não vai acontecer. E eu trabalhei, gente, incansavelmente. Eu entrava 8 horas da manhã no trabalho e saía meia-noite, às vezes 1 hora da manhã. Na época eu trabalhava, fazia o meu horário. Teve uma época, né, que eu cobri férias de uma amiga minha que trabalhava pela madrugada, né, no mesmo trabalho. E assim eu consegui comprar minhas coisas. Isso aconteceu em 2019. E eu fiquei assim num estado, sabe, de choque mesmo. Eu não conseguia raciocinar direito, só queria tomar um rumo na minha vida, que eu não pudesse depender dele para nada, que eu não voltasse para trás, que eu não olhasse para trás, que eu não mendigasse a atenção dele ou qualquer coisa que viesse dele. Antes de eu sair de lá, eu já tinha bloqueado o contato dele, troquei de chip. E não tive mais contato nenhum com ele. Aí, antes de eu sair de lá, né, ele falou se eu quisesse, se eu achasse que tinha direito a alguma coisa, eu fosse procurar um advogado, que eu entrasse na justiça para poder requerir alguma coisa. E isso eu fiz. E ele falou se eu fizesse isso, ele ia complicar mais a minha vida. Ou seja, ele negou assinar o divórcio antes mesmo que eu saísse de lá. E o caso da separação e divisão de bens está na justiça já tem quase 5 anos ou mais e ainda não saiu. Meu advogado na época é da Defensoria Pública, né? Eu não teria condição e nem tenho condição de pagar um advogado particular. E até hoje estou esperando para que saia a situação na justiça. E fiquei, né, a família dele, todos, né, me deram as costas na época. Tanto a mãe dele quanto a irmã dele, que eram mais próximas de mim.
não me entenderam, entenderam o lado dele, né? E eu não queria contar todos os detalhes, né, a fundo para minha família. Tem muitas coisas assim, muitos detalhes que a minha família não sabe metade sobre isso. Logo, né, se eu contasse, ia dar preocupação, porque nenhum poderia ajudar, né? Estando longe, ia só dar preocupação. E em 2020, eu conheci uma outra pessoa, né? Por site de relacionamento na época. Essa pessoa a qual eu estou com ela hoje, que é o pai da minha filha. É uma pessoa incrível, né? Esses 5 anos que a gente está convivendo juntos foram os anos mais vividos da minha vida em termos de relacionamento. Os 10 anos atrás que eu convivi com outra pessoa não se compara a 5 anos que eu vivo com essa pessoa hoje. É uma pessoa amorosa, respeitosa, né? É um grande homem, super pai. E assim, o que ele fez por mim até hoje, a pessoa com quem eu vivi 10 anos não fez 1/3 da metade. Pra vocês verem. Uma coisa eu falo pra vocês, nunca se apegue o que machuca vocês. Se vocês não podem modificar a pessoa, você pode mudar de lugar, de ambiente, tá bom? Porque às vezes a gente não larga do sofrimento achando que não merece algo melhor. E na verdade a gente merece o melhor sempre, mas sem nunca pisar nos outros, sem nunca precisar humilhar. E é isso. Nunca precisar humilhar os outros para conseguir algo na vida. Porque Deus dá tudo pra gente, do bom e do melhor. É só agirmos da maneira como Deus gostaria que a gente fizesse. E o pai da minha filha hoje, eu e ele, a gente mora aqui em outro estado. A gente saiu do estado de São Paulo, né, em busca de uma vida melhor. E agora somos 3, não só mais 2. A gente morou um tempo com a mãe dele, né, com a minha sogra, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. E assim, na época que eu ganhei a minha filha, né, ela foi mais do que uma sogra, ela foi uma super mãe pra mim. Eu sou muito grata a Deus por tudo que ela fez por mim. E peço a Deus para que um dia que ela precise de mim, eu possa estar de prontidão para ajudar ela. E a gente saiu da casa dela porque realmente depois que a gente tem filhos é mais complicado morar com família, né? E eu deixei de trabalhar, né? Depois que eu ganhei a minha filha. E eu falei pro meu marido, né? Pro Arthur. A gente tem que procurar um cantinho pra gente, nem que seja um lugar pequeno. E tava tudo muito complicado na época, né, que a Lilia nasceu. Não em termos, né, assim, situações financeiras, né. A mãe dele fechou uma loja, a qual eles trabalhavam juntos, né. Ele não queria abrir mais loja, ele queria trabalhar avulso, né. Então tava complicado mesmo a gente ter que morar com ela, porque era muito gasto, sabe. E eu me sentia assim chateada às vezes porque não tinha como eu ajudar financeiramente em casa também, porque eu sempre trabalhei na minha vida e se sentir, né, dependendo totalmente de uma outra pessoa e ainda com criança é muito complicado. Mas na época eu falava pra ele, né, que quando a gente tivesse filhos, eu ia ficar um tempo sem trabalhar, sim, né, eu ia me dedicar a cuidar da minha filha até o período que ela entrasse para a escolinha. E a gente veio parar aqui, né, em outro estado, em Mato Grosso, por indicação de uma parente dele,
Ele trabalha em uma fazenda e aqui a gente não paga aluguel, não paga água, não paga luz. Então o salário que ele ganha aqui dá pra gente ir levando, né, com essa condição que a gente tem. E é um lugar assim maravilhoso, é um lugar incrível, né? E a gente tá bem, tá super bem aqui, graças a Deus. E a minha filha é uma criança maravilhosa, é uma criança enviada por Deus. E eu sou muito grata a Deus por isso. E há muitas pessoas que me ajudaram quando eu precisei, né? Seja com uma conversa, seja em ajudar em outra situação que eu precisei, né? A Rose, o Luiz, a Maria, o Jefferson. Foram pessoas assim que me ajudaram na época que eu precisei, que até hoje eu levo pra minha vida como amigos. E é isso, a história da gente não é tão simples, não é tão fácil, mas é só a gente não deixar se abater, não se deixar levar por situações difíceis. Porque Deus sempre está conosco e é só a gente correr para Ele, né? Em todos os momentos, mas quando a gente se sente mais necessitado, Ele é o único que acolhe a gente e sem julgamento. Graças a Deus, nesse período, né, eu não fiquei com nenhum tipo de transtorno, né? A gente fica meio inquieta, né? Muitas vezes, pensamentos confusos. Mas graças a Deus eu não tenho nenhum trauma sobre tudo que aconteceu na minha vida. Não tive depressão, como muitas pessoas acontecem, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida que eu tenho hoje, né? Com simples, né? A vida simples, com o básico. Mas é melhor ter o simples, né? E sentir amor, sentir felicidade, do que ter tudo na vida e não sentir paz. Não é verdade? Até lá. Tchau.